Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada profunda num estudo de caso bem interessante. Explora uma possibilidade estratégica para a Raízen, sabe? Aquela gigante do setor de açúcar e etanol aqui no Brasil, com umas 20 usinas. Isso mesmo. A ideia é ousada. Eles pensaram em construir uma planta de butanol, usando cana, e anexaram uma usina de etanol que já existe. Exato. A grande questão é, isso seria uma expansão, assim, visionária ou talvez um risco financeiro muito grande? É a pergunta de milhões, né? O material que a gente analisou é um estudo técnico-econômico bem detalhado. Basicamente, ele simula como seria construir e operar essa planta nova, integrada a uma unidade que já funciona lá em São Paulo. Entendi. O objetivo é usar a cana para fazer não só etanol, mas também butanol e outros produtos juntos, tipo acetona. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar esses detalhes, né? Entender como essa planta funcionaria assim na prática, quanto custaria para levantar e manter, o que daria para ganhar de receita e, claro, a conclusão principal: vale a pena o investimento. Faz sentido economicamente, pelo menos nas condições que eles avaliaram. Vamos lá. Vamos desmembrar isso. A ideia central é inteligente, né? Tenta aproveitar o que já existe. A planta nova de butanol ficaria acoplada numa usina de etanol que já tem moagem, tratamento de caldo, fermentadores, essas coisas. Certo. Ela processaria cana a mais, algo tipo umas 100 toneladas por hora, pegaria carona nessas etapas iniciais que já estão lá instaladas. Mas peraí, já tem um detalhe técnico logo de cara, né? O caldo de cana normal da usina tem muito açúcar, uns 150 gramas por litro, por aí. Isso. Para fermentar butanol, que usam as bactérias específicas, parece que essa concentração tem que ser bem mais baixa. Exatamente. Esse é um ponto-chave. Teria que diluir bastante esse caldo, baixar a concentração para uns 50 gramas por litro antes de mandar para os fermentadores da planta nova. Entendi. Dilui com água, imagino. Sim, com água. E essa planta nova teria duas áreas principais: B001 para fermentação e B002 para destilação, onde se separa tudo depois. E claro, como depende da cana, só funcionaria na safra, né? Uns 200 dias por ano. E como seria essa integração no dia a dia? O que entra e o que sai dessa unidade de butanol? Olha, basicamente entra mais cana, isso gera mais bagaço, que pode ser queimado para gerar energia, né, na cogeração. Certo, aproveita tudo. Aí o caldo de cana já diluído alimenta a fermentação. E tem um consumo extra de água para essa diluição, claro. Além de mais eletricidade, mais vapor, mais água de resfriamento. Um consumo adicional de utilidades. Isso. E na saída, o principal é a mistura de acetona, butanol, etanol, o AB. Sai também um volume bem grande de vinhaça, que é o resíduo líquido, e, teoricamente, um pouco mais de eletricidade gerada com aquele bagaço extra. Vamos focar na fermentação primeiro, então. É ali que a mágica acontece, né? As bactérias convertendo açúcar em ABI. O estudo fala em processo em batelada, certo? Isso, em batelada. Quer dizer que cada tanque de fermentação funciona como um ciclo fechado. Enche, fermenta, esvazia, limpa e começa de novo. Não é contínuo. Entendi. E o desempenho esperado é crucial aqui. O estudo assume uma conversão de açúcar bem alta, 99%. Muito eficiente. E projeta rendimentos específicos. Para cada grama de açúcar que a bactéria consome, ela produziria 0,20 gramas de butanol, 0,10 gramas de acetona e 0,05 gramas de etanol. E a velocidade disso? A produtividade, quanto butanol por hora? A estimativa é de 0,40 gramas de butanol por litro de fermentador por hora. Esse número já considera o ciclo todo, tá? Não só a reação em si, mas o tempo de carga, descarga, limpeza. Certo, tempo total do ciclo. Exato. Com base nisso e na meta de produzir 3 toneladas de butanol por hora, o estudo calculou que precisaria de bastante fermentador. Quantos? 17 tanques. E grandes, de 500 metros cúbicos cada um. 17? Nossa, é muita coisa só para fermentar. E o material deles? Aço inox, imagino. Predominantemente, aço inox 304 para os tanques e aço carbono para os trocadores de calor e bombas. E segundo o estudo, esses equipamentos são tipo 75% do custo total dessa área de fermentação da B01. Entendi.
evaporação do processo, né? É onde o produto é feito. Depois da fermentação, a gente tem uma mistura bem diluída de AB em água. O pessoal chama isso de vinho. Vinho? Curioso. É o jargão. Esse vinho segue para a segunda área, a B02, a destilação. Ah, separação. Aqui o desafio é purificar tudo isso, né? Acetona, butanol, etanol, separar da água. O estudo fala num sistema complexo com várias colunas. Sim, são 5 colunas de destilação e um decantador. O objetivo é chegar em acetona e butanol com 99,5% de pureza. O etanol sai com menos pureza, uns 85%. Ok. Mas o ponto crítico aqui, assim, o que chama muita atenção é a energia. Destilação consome muito vapor, muito mesmo. E essa questão da energia parece ser um tema recorrente nesse projeto, né? Já falamos da eletricidade, agora o vapor. Sem dúvida. É um ponto central. O estudo mostra uma relação bem direta. Quanto mais diluído vem o vinho da fermentação, e a gente viu que ele precisa ser bem diluído para a bactéria, mais vapor você gasta para separar o butanol depois. Faz sentido. Mais água para evaporar. Exatamente. Para a concentração que eles projetaram, o consumo é, olha, altíssimo. Quase 29 gigajoules de energia em forma de vapor para cada tonelada de butanol. Por ano, isso dá umas 150 mil toneladas de vapor, só para destilar. 150 mil toneladas de vapor é um número enorme. Isso mostra como uma necessidade técnica lá do começo, a diluição para o micro-organismo, acaba criando uma demanda gigante de energia lá na frente, na separação. É um efeito cascata, né? Perfeito. E não é só vapor. A destilação também precisa de muita água de resfriamento, coisa de milhões de metros cúbicos por ano. E ainda tem o resíduo. A vinhaça. Isso. O volume é muito grande, cerca de 300 metros cúbicos por hora. Por ano, dá quase 1,5 milhão de metros cúbicos. E isso tem um custo para tratar ou para usar na fertirrigação, né? Não é de graça. Entendido. É um volume considerável de resíduo. Então, juntando tudo isso, qual seria o balanço geral dessa planta operando na safra? Quanto se produz e quanto se consome no total? Olha, a produção anual ficaria em torno de 25 mil toneladas da mistura ABE. A maior parte é butanol, mais de 14 mil toneladas. Depois vem acetona, umas 7 mil, e etanol, umas 3.500 toneladas. Ok, quase 25 quiloton por ano. E energia? No fim das contas, consome mais do que gera? Pelo balanço que eles apresentaram, sim. O consumo de eletricidade adicional seria um pouquinho maior que a geração extra vinda do bagaço adicional da cana. Ah, então teria um pequeno déficit de eletricidade. É, um pequeno déficit. Precisaria puxar um pouco da rede ou da usina principal. Agora, o consumo total de vapor, somando o tratamento do caldo e a destilação, aí sim é gigantesco. Umas 270 mil toneladas por ano. 270 mil? E o de água de resfriamento, também na casa dos milhões de metros cúbicos. Isso sem contar a água usada lá na diluição inicial do caldo. Aqui é onde a análise fica realmente impactante, né? Quando a gente olha as pegadas energética e ambiental. Você já falou do vapor? Sim, e o estudo quantifica isso de um jeito que, olha, assusta um pouco. A energia gasta como vapor equivale a quase 93% da energia que está contida nos próprios produtos ABE que saem da planta. 93%. Peraí, quer dizer que quase toda a energia química que você produziu foi gasta na forma de vapor para conseguir produzir? É quase isso. É uma comparação direta. Energia do vapor consumido versus poder calorífico do AB produzido. Chega a 93%. Isso não é só um detalhe técnico, sabe? É um possível calcanhar de Aquiles econômico e ambiental do processo, como ele está desenhado aqui. Levanta uma dúvida muito séria sobre a eficiência energética dessa rota, né? Dessa configuração. E a questão ambiental da vinhaça. Também é um ponto de atenção forte. O estudo calcula que se geram uns 46 metros cúbicos de vinhaça para cada metro cúbico de AB produzido. 46 para 1, isso é muito. É muito mais do que numa usina de etanol normal. Uma usina de etanol gera entre 10 e 15 metros cúbicos de vinhaça por metro cúbico de etanol. Nossa, e por que essa diferença tão grande? Quase 3 a 4 vezes mais. É por causa, principalmente, daquela diluição enorme do caldo que a gente falou. Para a bactéria do butanol funcionar, precisa diluir muito.
Então, para fazer a mesma quantidade de produto final, você acaba gerando muito mais efluente líquido do que na produção de etanol. Entendi. É um volume gigante para gerenciar depois. Exato. Um desafio logístico e de custo. Ok. Os desafios técnicos e ambientais estão claros. Agora, vamos para o dinheiro. Quanto custaria para tirar essa planta do papel, o famoso CAPEX, o investimento inicial? A estimativa total que o estudo apresenta é de 169 milhões de reais. 169 milhões? Isso. E a maior parte dessa grana, 56%, iria para a área de fermentação, B01. Os outros 44% para a destilação B02. E como chegaram nesse número? Imagino que não seja um cálculo simples de padaria. Não, de jeito nenhum. Usaram metodologias padrão de engenharia química. Para fermentação, por exemplo, pegaram custos de referência de projetos americanos do NRL, aí corrigiram pela inflação usando índices do setor químico, o CPCI. Certo, índices de custo. E depois ajustaram para o tamanho da planta que eles queriam, usando uma regra de escalonamento que os engenheiros chamam de regra dos 6/10. Ah, para estimar como o custo muda com o tamanho. Exato. E fizeram algo parecido para a destilação, usando como base um projeto anterior. E esse valor total, 169 milhões, como ele se compara? É muito, é pouco para esse tipo de planta? O estudo faz uma verificação interessante. Calcularam o custo por quilo de produto anual. Deu algo como $1,35 por quilo de AB por ano, considerando um câmbio de R$5 por dólar. $1,35 por quilo por ano? Isso. Eles dizem que está dentro da faixa típica para biorrefinarias, que costuma ser de $1 a $3 por quilo. Mas tem uma ressalva importante. Qual seria? Esse valor está no limite de baixo da faixa. E por quê? Porque ele se beneficia muito da infraestrutura que já existe na usina de etanol hospedeira, né? Moagem, cogeração. Se fosse para construir uma planta de butanol do zero, totalmente isolada, o investimento seria bem maior. Ah, faz todo sentido. O custo seria mais alto. Ok, planta construída. E para operar, quanto custa por ano, o OPEX? A estimativa anual é de R$125 milhões. E aqui tem dois itens que, nossa, disparam na frente como os maiores custos. Deixa eu adivinhar. Matéria-prima, a cana, e energia, o vapor. Na mosca. A cana-de-açúcar responde por mais da metade do custo operacional, quase 56%. E o vapor, reflexo daquela fome de energia que a gente comentou, abocanha quase 30% do OPEX. Uau! Juntos, cana e vapor dão 85% do custo de operar a planta. Exatamente. Isso mostra uma dependência, assim, brutal do preço da cana e do custo de gerar vapor. Qualquer mudança nesses dois preços mexe diretamente na viabilidade do negócio todo. É muito sensível. Com certeza. E os outros custos? Vinhaça, eletricidade? São relevantes, mas bem menores em comparação. O tratamento da vinhaça é uns 4%, eletricidade líquida uns 3%, custos fixos tipo manutenção e mão de obra que descalcularam como percentual do CAPEX dão mais uns 4%. E aí tem água de resfriamento, água de diluição, são custos menores. Entendi. E do lado da receita? O que se espera ganhar vendendo os produtos? Butanol, acetona, etanol? A projeção total de receita anual é de R$147 milhões. 147. Isso. A maior parte vem, claro, da venda do butanol. Sozinho, ele responde por 65% da receita. A acetona contribui com 23% e o etanol que sai junto, uns 10%. E tem uma pequena receita também da eletricidade gerada, mesmo que o balanço final seja um pouco negativo, eles consideram o valor da energia gerada ali. Então, olhando assim rápido, a receita anual, 147 milhões, é maior que o custo operacional, 125 milhões. Parece bom, né? Dá um lucro bruto aí de uns 22 milhões por ano. Parece, mas a análise não pode parar aí, né? A gente precisa considerar o investimento inicial de 169 milhões, o tempo, os impostos, a depreciação do equipamento e, principalmente, o custo de oportunidade do capital. O dinheiro investido ali poderia estar rendendo em outro lugar. Claro, a análise de fluxo de caixa descontado. Exatamente. É aí que a coisa aperta. Certo. O estudo fez essa análise mais completa, né?
Considerando um tempo de vida para o projeto, 20 anos de operação, sem dívida, com o imposto de renda e uma taxa mínima que o investidor esperaria de retorno, certo? Qual foi essa taxa? A taxa mínima de atratividade, a TMA, que eles usaram foi de 10% ao ano. Em termos reais, acima da inflação. É uma taxa bem comum para projetos industriais desse tipo no Brasil. Ok, 10% de TMA. E qual foi o resultado final considerando tudo isso? O projeto se paga? Devolve o investimento com esse retorno mínimo? Pelos cálculos do estudo, a resposta é não. 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 O valor presente líquido, o VPL, que é basicamente o saldo final do projeto trazido por o valor de hoje, descontado por essa TMA de 10%, ficou negativo. Negativo em quanto? Negativo em quase 19 milhões de reais. E a taxa interna de retorno, a TIR, que seria a taxa de retorno que o próprio projeto gera, foi calculada em 8,2%. 8,2%, abaixo dos 10% e o exigidos. Exato, abaixo da TMA. VPL negativo e TIR abaixo da meta. E isso quer dizer que, nas condições base do estudo, o projeto não só não dá o retorno esperado de 10%, como, na verdade, ele destrói valor para o investidor, né? Não recupera o investimento corrigido pelo custo de oportunidade. E o tempo para recuperar o dinheiro, o payback. O tempo de retorno descontado que leva em conta essa TMA foi estimado em 21 anos. 21 anos! Mas a vida útil do projeto não era 20? Exatamente. Ou seja, o investimento só seria recuperado considerando a taxa de 10% depois que o projeto já acabou. Na prática, nunca se pagaria. Então, a conclusão inicial é bem dura. Economicamente inviável com essa taxa de retorno de 10%. O estudo chegou a calcular qual preço o butanol teria que ter para pelo menos empatar? Para o VPL ficar zero, sim, calculou. Para zerar o VPL, o preço de venda do butanol precisaria ser uns 4% maior do que o preço de mercado que eles usaram na análise base. Só 4%? Não parece tanto. Não parece um percentual enorme, mas a gente está falando de commodities, né? O mercado volátil. Garantir 4% a mais de preço de forma consistente pode ser bem difícil. Entendi. Isso já mostra a sensibilidade do projeto, né? Quais foram os fatores que mais influenciam essa viabilidade que já parece frágil? A análise de sensibilidade confirma o que a gente já podia imaginar. O fator que tem o maior impacto no VPL é, de longe, o preço do butanol. O preço de venda. Sim, uma pequena variação nele para cima ou para baixo causa um efeito enorme no resultado final. Depois dele vem o preço da cana, que é o principal custo, o valor do investimento inicial, o CAPEX, e, muito importante, a eficiência lá da fermentação. Tanto o rendimento quanto o butanol se faz por quilo de açúcar, quanto a produtividade, o quão rápido se faz. Esses parâmetros técnicos da fermentação são cruciais também. Muito. Pequenas melhorias ou pioras ali têm um impacto grande na economia geral. E o que precisaria acontecer para virar o jogo, para esse projeto ficar viável? O estudo mostra alguns cenários. Aquele aumento de 4% no preço do butanol já seria suficiente. Ou então, conseguir comprar a cana 6% mais barata. Ou construir a planta com um capex 13% menor. Ou ainda, ter um pequeno ganho no rendimento da fermentação. Passar de 0,20 para 0,21 gramas de butanol por grama de açúcar. Qualquer uma dessas coisas isoladamente poderia levar o VPL para o azul. Isso, segundo a análise de sensibilidade feita. Mas também tem o risco contrário, né? Sim, claro. E se a produtividade da fermentação não for tão boa quanto eles esperam? Você disse que a estimativa era 0,40 gramas litro por hora. Exato. E o estudo faz um alerta importante sobre isso. Se a produtividade real fosse bem mais baixa, digamos que caísse para metade, ou até para 0,10 gramas litro por hora, que é um valor que aparece em algumas pesquisas de laboratório. Sim. Aí a quantidade de fermentadores necessários ia explodir. Iria para mais de 60 tanques. Seria fisicamente inviável construir aquilo. E o VPL, nesse caso, afundaria para centenas de milhões negativos. Nossa. Isso mostra de forma bem clara. Não adianta a economia parecer boa no papel se a tecnologia, na prática, não entregar o desempenho que foi assumido. A produtividade é um ponto crítico demais,
Para ter uma visão mais completa desse risco todo, o estudo usou também a simulação de Monte Carlo, né? O que é isso, basicamente? É uma técnica estatística poderosa. Eles pegaram aqueles fatores mais sensíveis, preço do butanol, preço da cana, capex, rendimento, conversão, e em vez de usar um único número para cada um, definiram faixas de variação prováveis. Tipo, o preço da cana pode variar entre X e Y com mais chance de ficar perto de Z. Baseado em histórico, em estimativas. Isso. Aí eles rodaram o modelo econômico milhares de vezes, 5.000 vezes, no caso. Em cada rodada, o computador sorteava um valor para cada um desses fatores dentro da sua faixa de probabilidade. E qual foi o resultado dessas milhares de simulações? Qual a chance do projeto dar certo, no final das contas, considerando todas essas incertezas? O resultado principal foi que a probabilidade do VPL ser maior que zero, ou seja, do projeto ser considerado economicamente viável, pela TMA de 10%, foi de apenas 40%. Chance de dar errado ou de não atingir a meta de retorno. Exato. Não parece uma aposta muito segura para um investimento de quase 170 milhões de reais. É a interpretação do autor do estudo, né? Ele considera que, para um investidor mais conservador, uma chance de 60% de não atingir o retorno mínimo é alta demais. Por isso, a recomendação final, com base nesses dados, foi de não investir. Ok. Então, resumindo essa nossa exploração, a gente tem um projeto que é tecnicamente concebível, né? Anexar uma planta de butanol numa usina de etanol aproveitando sinergias faz sentido do ponto de vista de processo. Sim, tecnicamente possível. Contudo, a análise econômica, pelo menos nas condições base avaliadas, aponta para inviabilidade. VPL negativo, tira abaixo da taxa mínima. E a viabilidade é extremamente sensível. Depende muito dos preços de mercado, tanto do butanol para vender, quanto da cana para comprar. Depende do custo do investimento inicial e, fundamentalmente, do desempenho real da fermentação lá na ponta. Sem esquecer os desafios inerentes ao processo que foi descrito. Aquele consumo de energia altíssimo na forma de vapor e a geração de um volume massivo de vinhaça. Exato. São pegadas energética e ambiental bem significativas que precisam ser consideradas. É um exemplo muito claro de como avaliar uma biorefinaria é algo complexo, né? A tecnologia pode até funcionar no laboratório, na teoria, mas ela precisa se encaixar num quebra-cabeça econômico, operacional, logístico, muito delicado, cheio de interdependências. Sem dúvida nenhuma. Ilustra muito bem essa tensão que sempre existe entre a inovação tecnológica e a realidade econômica do mercado. E para a gente fechar, fica uma reflexão final. Aquele dado do consumo de vapor ser quase 93% da energia contida nos produtos finais é muito forte. Se a gente conectar isso com o quadro geral, que caminhos poderiam existir para tornar essa rota mais eficiente? Que tipo de inovação em separação, talvez? Algo que não seja essa destilação tão faminta por energia? Ou que integrações mais inteligentes com a usina de etanol poderiam mudar esse jogo? É um excelente ponto para a gente pensar. Será que tecnologias como, membranas de separação mais eficientes ou processos de adsorção poderiam cortar drasticamente essa demanda de vapor? Ou talvez uma otimização energética muito mais profunda entre as duas plantas, a de etanol e a de butanol, trocando o calor de forma mais inteligente? Poderia ser a chave. Talvez. Encontrar uma forma de reduzir essa dependência enorme de vapor talvez seja a chave não só para dar robustez econômica para o butanol de cana, tornando ele menos refém das flutuações de preço da cana e do próprio butanol, mas também para aliviar essa pegada ambiental tanto do consumo de energia quanto, indiretamente, da vinhaça gerada. Fica então a provocação. Onde a engenharia, a biotecnologia, a inovação de processo podem destravar o potencial de biocombustíveis promissores como o butanol. Como garantir não só que funcione tecnicamente, mas que seja sustentável, econômica e ambientalmente em larga escala? Uma questão crucial para o futuro das biorrefinarias, sem dúvida.